Eu li os planos de governo, tanto do Haddad quanto do Bolsonaro, e a gente precisa falar sobre eles. Muita gente tem dúvida do que fazer agora. Você tem, de um lado, um candidato que é problemático, que é controverso, que é cheio de escândalos, contra um outro candidato que é de um partido controverso, problemático e cheio de escândalos. Então, na dúvida, não dá pra gente ficar com uma coisa muito superficial, falando, eu não voto no PT porque eu não voto no PT, ou então eu não voto no Bolsonaro porque ele é louco. Não, essa não é uma eleição fácil. Nessas horas de dúvida entre dois candidatos que estão querendo o mesmo cargo, nós, brasileiros, que vamos colocar essa pessoa lá para trabalhar por nós por 4 anos, temos que fazer o quê? Olhar o currículo. Nesse caso, as propostas, o plano de governo. O que eu vi de propostas? Os dois planos de governo são bem diferentes, têm estruturas diferentes, porém com algumas coisas parecidas. Por exemplo, os dois falam que o Brasil está um caos. Porém, o Bolsonaro culpa o PT, enquanto o Haddad culpa o Temer. Nas propostas, os dois pretendem combater a corrupção, ambos defendem as Forças Armadas, ambos têm ótimas coisas para a saúde, como, por exemplo, melhorar o SUS, enfim. Mas, em alguns temas, as propostas são bem diferentes. Na área da segurança, por exemplo, os dois discordam sobre o porte de armas. E enquanto Haddad fala sobre a valorização do policial, o Bolsonaro fala sobre a tal da excludente de licitude, que basicamente é não deixar que um policial responda criminalmente caso ele mate alguém em serviço. Na educação, o plano do Bolsonaro fala em diminuição das cotas raciais, que pretende tirar a obrigatoriedade do ensino presencial para crianças que morem muito longe dos locais onde ficam as escolas. E não fala nada sobre analfabetismo. Enquanto Haddad fala sobre a expansão das universidades e dos institutos federais, fala em uma nova reforma do ensino e também tem vários programas para acabar com o analfabetismo. Na economia, o Haddad propõe suspender as políticas de privatização, enquanto o Bolsonaro fala em extinção, em desestatização e privatização de várias estatais. Com relação aos impostos e à carga tributária, o Bolsonaro propõe uma gradativa redução na carga tributária, enquanto o Haddad propõe uma reforma tributária. E o Haddad propõe que pessoas de até 5 salários mínimos não paguem imposto de renda, o que o Bolsonaro também diz que fará, apesar disso não estar no plano de governo dele. E quando o tema é desigualdade social, ambos falam sobre a continuidade do Bolsa Família. Porém, para além do Bolsa Família, o Haddad ainda cita outros pontos importantes para acabar com a desigualdade, como o combate à desnutrição infantil, a reforma agrária e o Minha Casa Minha Vida. Enquanto o plano do Bolsonaro não fala nada sobre moradia, só aproveita para dizer que vai tipificar como terrorismo as invasões de propriedade. E além disso, temas importantíssimos como salário mínimo, meio ambiente, cultura, esportes, simplesmente não entraram no plano de governo do Bolsonaro. E o plano de governo dele não fala sobre revogar as reformas que foram propostas pelo Temer, ao contrário do que o Haddad faz quase o tempo todo. E quando a gente fala sobre direitos sociais, direitos das minorias, o Haddad cita vários programas e ações, enquanto o Bolsonaro não cita nada especificamente sobre a segurança, o bem-estar das mulheres, dos portadores de deficiência, dos idosos, dos negros e, claro, como eu já esperava, dos LGBTs. O que eu vi nesses dois planos de governo? Uma diferença imensa, principalmente pela quantidade de propostas. Enquanto o plano do Haddad é completo, cheio de problematizações e muitas ações para poder resolver cada questão, o plano do Bolsonaro é raso, é cheio de frases feitas, muita problematização e quando chega na hora de dizer como vai solucionar esses problemas, ele fala, a gente tem que solucionar. Mas não é para isso que você quer voto? Como é que você vai fazer isso? Quando eu comecei a ler os planos de governo, eu esperava encontrar propostas para poder julgar os dois futuros governos para além do antipetismo e do ele não. Você pode até gostar de um candidato, mas na hora de defender ele, a gente precisa usar o quê? As propostas. O que esse cara vai fazer para melhorar o Brasil? Não um monte de fake news, frase de efeito e violência na rua. E infelizmente não dá para usar o plano de governo do Bolsonaro porque ele mais parece uma apresentação de PowerPoint. Eu não tenho como usar ele para debater. E ele mesmo deve saber disso. Talvez até por esse motivo ele já tenha assumido que ele não vai nos debates por estratégia. E qual que é essa estratégia? É não ter plano de governo? É não ter proposta? É essa estratégia? Então, cabe a nós, brasileiros, não deixarmos que essa estratégia funcione.